Nós estamos habituados a ver os super-heróis conquistando as telas do cinema, e não, isso não é uma tendência recente. Filmes como Superman, de 1978, e Batman, de 1989, mostram que, há muito tempo, as HQs saíram das páginas para as telonas e levaram legiões de fãs para as poltronas das salas de cinema. No entanto, o lançamento da série WandaVision no Disney Plus mostrou que os heróis também têm uma longa história nas telas de TV. Está mesmo acontecendo? Sim, meu amor. E no vídeo de hoje nós vamos conferir mais alguns super-heróis que deixaram sua marca na TV e mostraram que uma boa história conquista fãs leais, mesmo quando o orçamento é só uma fração das quantias megalomaníacas dos filmes de Hollywood. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Rodrigo Mesquita e o Papo de Jacaré dessa semana traz séries de super-heróis que fizeram história na TV muito antes de WandaVision dominar as tendências dos streams e os trending topics do Twitter. Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal, bater um papo no café, papo de jacaré, mas vê se fala por favor. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este e outros vídeos com os seus parentes e amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal, pois o YouTube pega esses likes e compartilhamentos em conta na hora de indicar esses vídeos para outras pessoas. Então, vamos começar? Uma das equipes mais famosas da DC Comics, os Jovens Titãs já tiveram muitas adaptações para a telinha, com destaque para o desenho animado muito doido da década de 2010, Jovens Titãs em Ação. Em 2018, no entanto, a Warner criou uma versão em live action da equipe que se destacava por ter um clima muito mais sombrio do que as outras adaptações, seguindo uma tendência estabelecida pelo Arrowverso. Na história, a equipe formada por Robin, Estelar, Raven, Mutano e Cyborg precisa lidar com o demônio Trigon, pai de Raven, que vem à superfície em busca de sua filha, e com o assassino Exterminador, que tem contas a acertar com os Titãs originais. Sim, a série mostra os protagonistas como os novos Titãs, o que é uma diferença em relação aos quadrinhos. Antes mesmo de ser lançado, no entanto, a série ganhou destaque na imprensa devido a ataques racistas contra a atriz Anna Diop, que interpreta a Estelar. E muitos desses ataques foram disfarçados com alegações de que a personagem tem pele laranja ou que Diop, nascida em 1988, estaria velha demais para interpretar a personagem, uma adolescente dos quadrinhos da DC. Polêmicas à parte, as duas temporadas de Titãs foram lançadas nos Estados Unidos pelo extinto serviço de streaming DC Universe, enquanto a Netflix ficou com os direitos de exibição para o resto do mundo. A expectativa é de que Titãs, que já tem uma terceira temporada confirmada, se mude para a HBO Max à medida que o serviço, já disponível na terra do Tio Sam, se espalhe para outros países. Juntos. Em nono lugar está a série Gotham, que bebe da fonte de sua semi-antecessora Smallville e mostra os anos de formação de Bruce Wayne, que o levariam a se tornar o Batman. Só que ele é coadjuvante nessa série. A grande estrela de Gotham é Ben McKenzie, que interpreta o policial James Gordon, que viria a se tornar um dos principais aliados do Homem-Morcego. A história começa com o assassinato dos pais de Bruce, um caso que vai parar nas mãos de Gordon e seu parceiro, o detetive Harvey Bullock. Com 5 temporadas e 100 episódios, Gotham se destacou por fazer bom uso de histórias, personagens e referências do Cavaleiro das Trevas, mesmo com ele sendo um adolescente. Só que isso não se refletiu na audiência, o que fez com que cada renovação de temporada virasse uma novela, com a Fox ameaçando cancelar a série devido aos baixos índices, até encerrar a mesma na 5ª temporada. O curioso é que no final da década de 90, a Warner arquivou um projeto de série que contava a mesma história, só que focando mais em Bruce do que no comissário Gordon. Uma parte do piloto, chamado Bruce Wayne, foi adaptado diretamente em Gotham, enquanto algumas ideias do roteiro foram utilizadas no filme Batman Begins, de Christopher Nolan. E por que eu estou falando desse piloto? Porque a estrutura do roteiro, que conta a formação de um herói icônico dos quadrinhos, foi adaptada para a 8ª colocada de nossa lista. Quem nasceu nos anos 80 e 90 até hoje sente aquele arrepio na espinha ao ouvir Somebody Save Me, trilha de abertura de Smallville. A série, que aqui ganhou o título de As Aventuras do Superboy, conta a história de Clark Kent, quando ele ainda era um estudante do ensino médio no Kansas. Um fato que marcou Smallville foi a regra No Tights, No Flights, que
que proibia a obra de mostrar Clark voando e de usar o traje de Superman. Isso não impediu, no entanto, que a regra fosse quebrada algumas vezes, especialmente a que impedia o futuro Superman de voar. Outros personagens também se destacaram ao longo de 10 temporadas, como Chloe Sullivan, personagem original criada para a série, o futuro supervilão Lex Luthor, a futura senhora Superman, Lois Lane, e os pais de Clark, Jonathan e Martha Kent. Nesse último caso, uma grande diferença em relação aos quadrinhos é que o casal Kent, que costumava ser retratado como idosos de 60 anos, aparece como adultos na casa dos 40 anos. A série também marcou a primeira aparição da Liga da Justiça em live action, liderada por Clark e Oliver Queen, o Arqueiro Verde, embora desfalcada de nomes importantes, como é o caso do Batman e da Mulher Maravilha. Mesmo com Smallville chegando ao fim em 2011, a franquia continuou nos anos seguintes, com quadrinhos, livros e uma participação no especial Crise nas Infinitas Terras. Mas ainda vamos chegar lá. Antes de WandaVision, a Marvel Studios deu seus primeiros passos na televisão em 2013, com Agents of S.H.I.E.L.D., que contava, a princípio, uma história interligada com os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Eu digo a princípio porque, como quem cuidava da série era uma divisão da empresa chamada Marvel Television, não havia uma integração completa entre os filmes e a série, o que fez com que a história da última fosse se desconectando das obras cinematográficas a cada temporada. Isso ficou escancarado na 6ª temporada, que ignorou os eventos de Vingadores Guerra Infinita e criou uma nova linha temporal na qual Thanos não conseguiu estalar os dedos. O mesmo problema, a falta de comunicação entre a TV e a chefia da Marvel Studios, se repetiu a partir de 2015, quando a Netflix lançou suas séries baseadas nos heróis da Casa de Ideias. Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e O Justiceiro também eram situados na linha do tempo do universo cinematográfico, mas com poucas referências aos filmes e operando em um mundo com regras próprias. De fato, a ligação entre os filmes e as séries era tão frouxa que você conseguia assistir a qualquer uma das obras da Netflix sem ter visto um único filme do UCM. Agents of S.H.I.E.L.D. foi concluída após 7 temporadas, enquanto as séries da Marvel na Netflix foram canceladas após o anúncio da criação do Disney+. Quase todas as obras citadas, com exceção de Punho de Ferro, foram elogiadas por público e crítica, sendo que, no caso das séries da Netflix, há indicações de que a Disney planeja aproveitar os personagens nos filmes e séries da fase 4. A única animação da lista de hoje foi lançada em 1992, aproveitando o embalo gerado pelo lançamento de Batman: O Retorno de Tim Burton. No entanto, Batman, a série animada, ganhou fama própria não só pela qualidade da animação, que se inspirou nos quadrinhos de Frank Miller e nos filmes do próprio Tim Burton, mas principalmente pelos roteiros e pela dublagem. Os roteiros dos episódios eram comandados pelo produtor e roteirista Paul Dini. Os textos, embora voltados para um público infantil, não tinham medo de sujar as mãos com temas mais pesados do que o habitual e cenas envolvendo violência física e uso de armas de fogo. A dublagem, por sua vez, teve como pilares as vozes do Morcegão, que ficou a cargo de Kevin Conroy, e do Coringa, interpretado por ninguém menos que Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker de Star Wars. Aliás, as dublagens de Conroy e Hamill foram tão aclamadas que eles retornariam aos papéis na trilogia de videogames Batman Arkham. This stuff is killing me. Why should I care? Because now there's a teeny little bit of me in you too, Bats. De quebra, Kevin Conroy ainda interpretou uma versão alternativa do Batman no crossover do Arrowverso Crise nas Infinitas Terras. Mas falaremos disso daqui a pouco. O fato é que, 25 anos após seu encerramento, Batman, a série animada, tem uma reputação muito forte e um grande legado na franquia do Homem-Morcego. 2 exemplos disso são os personagens Arlequina e Senhor Frio. A namorada do Coringa foi criada originalmente para animação, mas ganhou fama própria e é hoje uma das principais adversárias da Bat-família. Já o segundo, que havia sido criado nos anos 60, foi reinventado para a série. Nessa nova versão, o cientista que precisa de um traje com temperaturas abaixo de 0 para sobreviver é um homem desesperado para salvar a esposa que sofre de uma doença terminal, a ponto de congelá-la para conter o avanço da doença. De fato, não é toda adaptação que consegue ter uma influência tão grande na obra-mãe, por isso, Batman, a série animada, está nessa lista. Outra cria da DC Comics, Lucifer pega a história do anjo caído que virou o Rei dos Infernos e coloca um plot twist já na sinopse. É que, nessa versão, Lucifer se cansou de ficar no submundo e veio para a superfície, onde abriu a Boate Lux.
Após conhecer a detetive Chloe Becker e usar seus poderes de manipulação para ajudar na resolução de uma investigação, Lucifer passa a atuar como consultor da polícia de Los Angeles. A partir daí, começa uma série de acontecimentos sobrenaturais que ameaçam Los Angeles, ao mesmo tempo em que Lucifer se vê no centro de uma guerra particular entre sua personalidade demoníaca e o amor que passa a nutrir pela detetive. Até o momento, Lucifer teve 5 temporadas veiculadas, sendo 3 delas pela Fox e 2 pela Netflix, com uma sexta e última já confirmada pela empresa de Los Gatos, na Califórnia. Apesar de uma série de problemas que culminaram no cancelamento da série pela Fox e o resgate da mesma pela Netflix, não dá para negar que Lucifer se tornou uma das séries baseadas em HQs mais queridas pelo público. Um dos principais motivos é a performance do ator Tom Ellis como Lucifer, que criou uma personalidade carismática e debochada para o Rei dos Infernos a ponto de torná-lo bastante humano. Isso inclusive gerou controvérsias nos Estados Unidos, onde grupos extremistas cristãos realizaram petições para tentar impedir a veiculação da série. Desnecessário dizer que isso não deu certo. Saindo um pouco da dicotomia DC Marvel, The Umbrella Academy estreou na Netflix em 2019, baseado nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá e publicados pela Dark Horse Comics. A série se passa em um universo onde 43 mulheres deram à luz no mesmo dia e hora, mesmo sem estarem grávidas antes do parto. 7 dessas crianças foram adotadas por um bilionário excêntrico que a batizou com números em vez de nomes e as uniu em uma equipe de super-heróis chamada Academia Umbrella. Nos dias atuais, já adultos, os 7 filhos adotivos se reúnem para o funeral do pai e descobrem, em meio a viagens temporais, que um apocalipse global está cada vez mais próximo. Agora, cabe a eles impedir essa desgraça em escala planetária, bem como desvendar o mistério da morte do pai. A série se destacou em um universo de obras de super-heróis por discutir temas atuais, com atenção especial para a segunda temporada, que discutiu racismo e brutalidade policial em meio aos protestos contra o assassinato de George Floyd, um homem negro, por um policial branco. Além disso, uma das melhores sacadas foi a ideia de utilizar o clichê de vamos evitar o apocalipse como pano de fundo para discutir os problemas e questões pessoais de cada um dos 7 protagonistas. Outros pontos fortes de The Umbrella Academy são a química entre o elenco e o humor negro e ácido que pontua cada episódio. Esse carro-chefe da Amazon Prime Video ganhou fama ao subverter os clichês relacionados a super-heróis e mostrar como esses seres superpoderosos podem cair nas mesmas tentações que os humanos comuns. Explica-se, no universo da série existe uma equipe de heróis chamada Seven que trabalha para uma poderosa corporação chamada Vault International e cujos integrantes, fora de suas personas heróicas, são arrogantes e corruptos. É o caso, por exemplo, do líder dos Seven, Homelander, que usa um uniforme que mistura elementos do Capitão América e do Superman, mas que é narcisista, assassino e criminoso sexual. Já a equipe título é formada por vigilantes que buscam expor a verdadeira natureza dos pseudo-heróis liderados pelo ex-fuzileiro naval Billy Butcher. The Boys caiu nas graças do público e dos críticos não apenas por subverter os clichês e mostrar supostos super-heróis como criminosos psicopatas, mas também por abordar temas maduros e em voga. Entre esses assuntos estão manipulação da mídia, racismo, violência sexual e envolvimento de grandes corporações na política. Além disso, o fato de a equipe Seven ser controlada por uma corporação que os transforma em mercadorias soa como uma pancada na Disney e na Warner, donas dos direitos dos Vingadores e da Liga da Justiça, respectivamente. Afinal, quem nunca viu algum produto recente que usa a imagem de super-heróis como Superman, Capitão América, Batman ou Homem de Ferro? Um dos grandes trunfos de Watchmen, exibida em 2019 pela HBO, é que ela não reconta uma história já mostrada nos quadrinhos e no filme de Zack Snyder. Ao contrário, ela usa a história de Alan Moore como base para uma sequência, que se passa 34 anos depois dos eventos da HQ. E é bom lembrar que a obra original se passa em uma linha temporal diferente, onde o escândalo de Watergate nunca foi revelado e Richard Nixon era o presidente dos Estados Unidos em 1985. Nessa minissérie, os policiais de Tulsa, em Oklahoma, começam a utilizar máscaras após virarem alvos de um grupo supremacista branco. A policial Angela Abar, que usa um hábito de freira e uma balaclava para esconder sua identidade de Irmã Noite, começa a investigar o homicídio de seu amigo, o chefe de polícia Judd Crawford, e começa a se envolver em uma série de mistérios sobre os vigilantes conhecidos como Watchmen. A série foi vítima de reviews bomba por parte de contas fantasmas no Rotten Tomatoes, ligadas a perfis de extrema direita, que
que não se conformaram com o personagem Rorschach virando símbolo de grupos racistas. De acordo com o criador da HQ, Alan Moore, o anti-herói foi criado para mostrar como vigilantes brutais como Batman seriam vistos no mundo real. Isso não impediu que Watchmen fosse um sucesso de público e de crítica, levando vários prêmios, entre eles 4 prêmios Emmy. Olha, eu sei que a DC foi praticamente onipresente nessa lista criada a partir de uma série da Marvel, mas tem uma coisa que a empresa criada por Malcolm Wheeler Nicholson sabe fazer, é adaptações para a TV. E, assim como a Casa das Ideias criou um grande universo cinematográfico, a DC fez o mesmo na telinha a partir de 2012, quando estreou a série Arrow. A obra, que tinha a pretensão de contar em um tom mais realista a história de Oliver Queen e sua identidade secreta, o Arqueiro Verde, gerou uma enxurrada de derivados. As séries The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Raio Negro e Batwoman, que formam o chamado Arrowverso. Além de terem histórias conectadas entre si, elas também possuem grandes crossovers baseados em sagas épicas da DC Comics, com a maior delas sendo Crise nas Infinitas Terras, exibida entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Nessa história, todos os heróis de todas as obras televisivas e cinematográficas da DC precisam unir forças para enfrentar um vilão que não quer apenas acabar com o universo. O Anti-Monitor planeja destruir o multiverso, ou seja, as múltiplas variações dos universos, todos chamados de Terra algum número. Por exemplo, a Terra onde moram o Arqueiro, o Flash, as Lendas e a Batwoman é a Terra 1, e o universo da Supergirl e seus aliados é a Terra 38, uma referência ao ano de criação do Superman. Outras obras da editora para a TV e o cinema também dão as caras no crossover, como Lucifer, Smallville, a série clássica do Batman dos anos 60, Titãs e Superman, o Retorno. Atualmente, das 6 séries que compõem o Arrowverso, uma já foi concluída, justamente a obra que dá título a esse universo televisivo da DC. Supergirl e Raio Negro estão com suas últimas temporadas previstas para começarem em 2021, e Flash, Batwoman e Legends of Tomorrow já foram renovadas para o ano seguinte. Ainda há a expectativa de que estreie esse ano uma série derivada de Supergirl, chamada Superman e Lois, que focará na primeira família de supers da DC. De fato, assim como no UCM, o Arrowverso definitivamente tem muita lenha para queimar. E aí, você achou que faltou alguma série nessa lista? Deixe sua resposta aí nos comentários, pois o que não falta é série para TV baseada em super-heróis e com certeza não faltarão itens para uma parte 2. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Eu volto na próxima semana com mais um vídeo aqui no Papo de Jacaré. Até mais!